Estamos aqui nesse último momento do mês de fevereiro, já está terminando o mês, gente. Semana que vem, juntos aqui, para participarmos da mesa do Senhor. E eu quero cuidar com vocês hoje, pensando desde o livro do Eclesiastes, nesse tema que você encontra aí. Então eu vou pedir que você preste muita atenção nas coisas que a gente vai seguir conversando aqui, porque elas são importantes para a gente ir se organizando na vida. Nós que fomos chamados para andar com Jesus, quantos foram chamados para andar com Jesus? Você foi chamado para andar com Jesus, e andar com Jesus significa parar para ouvir com o coração o que Ele tem para dizer. Ouvir com muita atenção, para depois de coração, a gente poder também dar um feedback, dar um retorno. Como é que o que a gente escuta de Jesus reverbera na gente? Como é que aquilo que a gente escuta de Jesus afeta a nossa vida, afeta a nossa história, mexe com a gente? Como é que é isso? Então a gente precisa também, em vida de oração, seguir respondendo a esse chamado maravilhoso de Jesus para a nossa história. E aí então, a gente se organiza para que o nosso dia a dia, ele seja um ambiente, como Jesus mesmo contou para aquela mulher, aquela conhecida, famosa, do capítulo 4 de João, a mulher lá de Samaria, a mulher samaritana, a mulher na beira do poço, que Jesus falou assim: olha, sirva um pouquinho de água para mim. E então ele disse para ela: olha, aqueles que querem andar com Deus, precisam fazer isto em espírito e em verdade. Precisam, portanto, se envolver com isso. Precisam fazer de coração, com intencionalidade. Precisam fazer de verdade. Diz para quem está do seu lado assim: de verdade, querido. De verdade, com força. E é por isso que nós estamos aqui. Para a gente pensar o valor da vida a partir do que a gente, que foi chamado para andar com Jesus. E o que mais que a gente foi chamado também? Para a gente se fazer parecidos com Ele. É verdade. Como é bom a gente ter alguém em quem nós podemos mirar, em quem nós podemos nos inspirar, não é? Alguém que tenha a capacidade de nos convidar a uma reflexão pessoal e uma mudança necessária. Ninguém gosta de ouvir assim, ó, você tem que. Quem que gosta aqui quando alguém chega? Você tem que. Mas a gente vive fazendo isso, não é verdade? Mas só que Jesus, quando Ele fala, por seu Espírito, Ele sabe o caminho do nosso coração. Olha que coisa boa. Então fale para você: que bom que Ele sabe o caminho do meu coração. Faça isso. Ele sabe o caminho do meu coração. Então, se você parar para ouvir Ele com atenção e para reagir de todo o coração, Ele que sabe o caminho do seu, Ele vai falar com você e Ele vai propor as mudanças necessárias. Interessa para quantos aqui? As mudanças do céu para a vida da gente aqui na terra. Não é? Tem coisa que é da gente, coisa de gente, que Deus diz assim: não está bom. E a gente sabe quando não está bom. E a gente olha para o nosso estilo de vida, nós, gente, nesse mundo, e a gente fala assim: não está muito bom. Olha o que é que nós somos capazes de fazer com a vida que a gente recebeu de Deus. Olhe o que a gente é capaz de fazer. Então Deus, em nosso socorro, Ele sempre veio, e de uma maneira assim poderosa, viva, eficaz, Ele veio na pessoa de Jesus. Só que quando Jesus voltou para casa, quem foi que veio no seu lugar para tomar conta do nosso coração? Como que é o nome dele, que nós aqui até oramos agora de pouco com a pastora Márcia? O Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Que coisa boa. Quer dizer que a gente nunca fica sozinho, a gente sempre tem a ajuda do céu. Então diga assim: ajuda-me, Espírito Santo. Levante a sua mão, diga assim: ajuda-me, Espírito Santo. É um clamor, por isso que a gente está aqui, para a gente clamar. Ó, o Chicão Cavani estão levantando a mão, dizendo assim: ajuda-me, Espírito Santo. Já entenderam, já chegaram e já entenderam que a gente precisa dessa ajuda, não é verdade? Mas que coisa boa.
O livro do Eclesiastes, você sabe, ele foi escrito especialmente por um rei de Israel. Quem lembra o nome dele? Isso, ó, já deram um toquezinho. Foi o Salomão, filho de Davi com Batseba, né? Que recebeu de Deus muita sabedoria. E ele experimentou todo tipo de situação que alguém pode experimentar na vida. Ele experimentou. Diz que ele trabalhou muito. Diz que ele realizou muito. Ele empreendeu muito. Ele desfrutou de todo tipo de prazer que você possa imaginar. E o bom é que ele conta para a gente qual foi o resultado de todas essas experiências. Você sabe que o Salomão, apesar de toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, ele não foi muito bem. Ele teve lá os seus gravíssimos problemas. E a Bíblia, que é de verdade, não esconde nada. Se a Bíblia fosse uma farsa, esses podres desses grandes homens e dessas mulheres de Deus não apareceriam aqui. Você acha que o editor ia fazer questão de colocar e falar, olha aí? Não. Está tudo revelado. Porque a Bíblia quer nos ajudar de forma integral e plena, a partir das experiências. Quantos estão comigo ainda? Não fugiu daqui? Não está pensando no almoço que te espera, ainda está frio, fica aqui. Deixa chegar a hora. A Bíblia quer nos ajudar como gente. Se a ideia é ser parecido com Jesus, a ideia é também viver como ele viveu. Por isso a palavra de Deus. Por isso a gente precisa da palavra de Deus. E o fruto dessa experiência de Salomão, ele conta para a gente também, não é o único livro que ele escreveu, mas ele conta para a gente no livro do Eclesiastes. E no livro do Eclesiastes tem uma palavrinha, lá nos originais é rebel, mas o que interessa para a gente é que quando a gente vai para o livro, a gente encontra o seguinte: vaidade, inutilidade, aquilo que é momentâneo, que é passageiro. Você já prestou atenção como a gente se permite para umas coisas que passam rapidinho, mas que às vezes, porque a gente se permitiu, causaram um estrago. Mas você permitiu, você deixou, você mergulhou. Quantos estão comigo? Estão comigo? Você mergulhou, você foi ali. Agora, colher as consequências. Você fala, nossa, se eu soubesse, não tinha vacilado assim. Já foi. É um olhar daquilo que acontece debaixo do sol. É uma maneira do pensador aqui, o pregador, o sábio, o Eclesiastes, o rei Salomão, dele nos chamar a uma reflexão. Ele falou, viu, deixa eu contar para vocês qual que foi a minha experiência pessoal. E aí então, um desafio que eu faço para você, é de você ler os 12 capítulos do livro de Eclesiastes durante a semana. Leia, e leia com atenção, e preste atenção nas reflexões que ele nos leva a fazer. Nós precisamos disso. Eu diria que a gente tem que ler Eclesiastes assim sempre. Cada 3 meses, volta lá, dá uma lidinha para dar uma ajustada na mentalidade, na maneira de olhar para a vida. Então, ele nos convida a prestar atenção em algumas coisas que fazem parte do nosso estilo de vida, para a gente perceber como a gente se organiza tanto para coisas que no final das contas são sem sentido. Mas eu quero colocar uma palavra aqui, que não vai aparecer na minha tradução, essa que talvez vai aparecer para vocês também, mas que é uma das conclusões do pregador, do sábio, do Salomão, que é a palavra absurdo. É absurdo o que nós somos capazes de fazer da nossa vida, da maneira como a gente se organiza. Então, vamos lá. Aqui no Eclesiastes, no capítulo de número 3, é aquele famoso capítulo que há tempo para tudo. Você conhece, né? Há tempo para isso, há tempo para aquilo,
há tempo para todo o propósito no que diz respeito às nossas vidas. Então tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de se alegrar, tem o tempo de lamentar e assim vai. Depois você confere aí. Mas eu quero resgatar com vocês o versículo 9 primeiro. E assim diz a palavra do Senhor. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? É a pergunta que ele faz. E depois, pulando para o versículo de número 13, ele vai chegar a isso. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, começando daqui, primeiro que o trabalho foi uma coisa que Deus, ele atribuiu como algo que faz parte da nossa realização. É algo bom. Ser frutífero, ser produtivo. E isso também é a partir da nossa criatividade e de como Deus, de uma forma tão generosa, nos presenteou com esse mundo e disse: agora é para vocês, cuidem, zelem, multipliquem-se e numa grande cooperativa humana, desfrutem. Tanto é verdade que a palavra de Deus, como nós pregamos agora, há 2 semanas atrás, vai lá, confere. A palavra de Deus diz que o Senhor é um Deus que trabalhou de forma assim, excelente em toda a sua criação. E Ele colocou o selo de qualidade nele. E Ele terminava e dizia assim, ó, ficou bom. E terminava o outro dia, ficou. E terminava o outro dia e ficou. E quando Ele terminou tudo, Ele olhou para a sua criação e disse: mas ficou muito bom. E eu acabei de dizer que Ele deu de presente para a gente. Ele deve ter pensado assim: Geraldo, Ireni, o Geraldo e a Ireni vão gostar demais desse presente que eu estou dando para ele. Fala sério, gente. Vamos falar de verdade, hein? O presente que a gente ganhou de Deus, irmão Antônio, enche ou não enche os nossos olhos? Sim ou não, gente? Sim ou não? Mas que coisa boa. Os passarinhos no quintal, as cachoeiras da vida. Oh, Ubatuba abençoada, né? Só não pode ir em feriado. Mas que coisa mais linda. Quanta preciosidade, o mundo é lindo. Cheio da grandeza e da obra de Deus. Então, é nesse sentido que Deus nos deu o trabalho para o nosso prazer. Mas daí, quando a gente vacilou e a gente se rebelou contra Deus, o que Deus disse? Porque Ele viu, nós faríamos do nosso trabalho. Falou assim: e agora o negócio vai ficar difícil para o lado deles. E aí virou o que? Fardo. Você sabe que nesse particular, a gente precisa prestar muita atenção. Porque, conforme nós acabamos de ler aqui, o trabalho dado por Deus, na forma dada por Deus, na lógica de Deus, ou seja, na maneira de pensar a nossa produtividade, precisa ser um ambiente de satisfação pessoal primeiro. E talvez nem todo mundo está satisfeito com o que faz, com o seu ganha-pão. Você deve se organizar em relação a isso, deve orar a Deus em relação a isso. Você deve buscar caminhos com Deus para que você transforme aquilo que você sabe fazer e pode fazer, porque de Deus você recebeu, seja como algo que é inato, que lá no ventre Ele já te presenteou, seja com potenciais que você desenvolveu e que você sabe, olha, eu consigo ser bom nisso que eu faço, mas precisa alcançar a satisfação. Só que tem mais uma coisa que eu já disse aqui, não sei se vocês pegaram. Não porque não possam pegar, porque tem qualquer dificuldade, não é isso. Mas porque às vezes a gente não prestou atenção do jeito que precisava. O nosso trabalho, ele também precisa levar em conta, sabe quem? O outro. Lembra que Deus fez e falou assim, ó,
eles vão gostar muito do resultado do meu trabalho. Parou para prestar atenção nisso? Tudo que Deus fez foi pensando na gente. Então, quando alguém pergunta assim, olha, por que é que eu devo agradecê-lo, adorá-lo? Por que a gente canta o que a gente canta? Gratidão. É o mínimo da nossa gratidão de reconhecer que Deus generoso é esse que fez assim. Para a gente disso desfrutar, o texto está dizendo, são presentes de Deus. Então é um absurdo, é inútil, quando nós nos organizamos a partir do nosso estilo de vida, onde o trabalho, agora eu chego lá, é só para ganhar dinheiro. Se você só trabalha para ganhar dinheiro, você apequenou a sua possibilidade. Deu para entender? Mas o mundo funciona assim. É na base do poder, na base do status. É na base do que quem pode mais chora menos. É nessa base, ou não é, gente? As coisas não giram em torno dos interesses dos poderosos. E os poderosos que já estiveram por aqui, estão por aqui, se necessário, vão eliminar, descartar, vão deletar da existência aqueles que não apoiarem ou não contribuírem para os seus próprios interesses. E eles vão fazer uma leitura assim. Isso é real na história, isso é real. Os filmes mostram movimentos assim, porque todo mundo sabe que é assim. Mas nós não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos iluminados pela graça de Deus. Quantos estão? Você está iluminado pela graça de Deus? Você está escutando isso hoje aqui para entender, olha, eu vou fazer daquilo que Deus me deu como capacidade, um ambiente de satisfação, e enquanto eu me realizo fazendo aquilo que eu sei que eu posso, eu vou prestar atenção em como eu posso abençoar as pessoas que ao meu lado também trabalham. Como é que eu posso ser um agente de bênção nesse sentido? Isso já é viver em comunidade. Isso é viver em comunidade. Isso muda o mundo da gente e muda o mundo de mais alguém. É assim que o mundo, ele é afetado pela graça de Deus, a partir da consciência dos discípulos de Jesus. Onde estão eles hoje de manhã? Os discípulos de Jesus é dessa maneira. Então a gente não está com conversinha mole aqui. Nós buscamos o Espírito e temos aquele momento gostoso de derramamento, de clamor, para na hora do vamos ver, na vida, esse poder aparecer. E é lá desde a sua casa, é lá onde você trabalha e tem a ver com as coisas que nós estamos conversando. O trabalho que Deus me deu para fazer, ser pastor, precisa ser algo que dignifique a minha vida, onde eu tenha prazer de fazer o que eu faço, mesmo com tudo que isso significa. As pressões emocionais, as opressões espirituais, as muitas negativas das pessoas, de todo tipo de gente. Agora, se eu continuo fazendo o que eu estou fazendo nos últimos 26 anos aqui em Morungaba, 28 no total, desde quando Deus me chamou, porque quando me chamou eu já entendi e já me coloquei à disposição. Você está assim. É assim o nosso chamado. Se eu continuo fazendo, apesar de tudo que, entre aspas, já me custou e ainda me pressiona, é porque eu entendi as coisas que eu estou dizendo para você. Eu quero não só me satisfazer nisso, mas eu quero ser um agente de bênção na mão de Deus. Um agente de bênção nas mãos de Deus. Como é gostoso. E isso eu não estou falando de mim, eu estou falando que é para mim e é para você, por favor. Como é gostoso, quando a gente simplesmente só chega no lugar e fala assim, viu, podemos orar? E a pessoa no seu feedback depois fala assim, pastor, olha, parece que o ambiente encheu de paz.
Não é gostoso a gente servir a um propósito do alto na vida daquela pessoa? Simples assim, uma coisa singela, porque não tem a ver comigo. Tem a ver com quem? Com Ele, tem a ver com o eterno, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas eu e você somos os que respondem a isso. Então sim, tem que ter satisfação no nosso trabalho. Satisfação. Como é gostoso quando nós aqui também realizamos o trabalho ministerial e você percebe que a pessoa está se entregando naquilo que ela está fazendo. Não é? Nós que estamos aqui desde a plataforma, nós estamos, entre aspas, é só para isso que eu vou ilustrar, nessa evidência. Fala sério. Quando você está aí cantando e você vê alguém assim se entregando, se derramando. Vocês prestaram atenção aqui no pastor Júnior aqui? O menininho aqui? Né? E depois, na hora que eu chamar para orar, pode ter certeza que não precisa nem chamar ele, que ele já vem aqui para pôr a mão na sua cabeça. Porque ele acredita na unção que ele carrega. É ou não é, Dolores? O Cássio Júnior acredita na unção que ele carrega. Glória a Deus pela sua vida. E ele vem aqui, ele canta aqui, ele se entrega aqui. Para falar assim de uma referência que todo mundo viu. Você está entendendo? É disso que eu estou falando. E isso passa por todos os demais, obviamente. Como é bom quando a gente se entrega. Isso é trabalho. Esse é o alvo. Aí, a gente não reclama, nem lá no trabalho secular, e nem no trabalho ministerial, da hora que tem que chegar, do ensaio que tem que fazer, das pessoas com quem a gente vai ter que conviver para realizar, porque antes tem uma consciência. Então, quem ainda não tem essa consciência, por favor, abra-se hoje e receba do Senhor a abertura de mente e de entendimento. E põe seu coração no que você foi chamado para fazer. Põe seu coração no que você foi chamado para fazer. É privilégio seu. É privilégio seu. Você não está, nem lá fora, nem aqui, fazendo um favor para Deus. É Deus que te agraciou. É presente de Deus. Desfrute e abençoe. Isso é pensar comunidade. Mas então diz aqui a palavra de Deus no capítulo de número 4 agora. Versículo 7. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. Em outras palavras, é um absurdo. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que se esforça, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. É mais uma vez uma denúncia do nosso estilo de vida. É para a gente parar para pensar. Essa coisa da solidão. E solidão é uma coisa, solitude é outra. Solitude tem a ver com aquele momento, eu mais Deus, oração, palavra, reflexão pessoal. Todos nós precisamos de solitude. Todos nós temos que tirar o nosso momentozinho e assim, nessa consciência, né, dos discípulos de Jesus, que somos nós que estamos aqui, para gastar tempo pessoalmente na presença de Deus. Isso tem sido o nosso incentivo. Agora, a solidão é a decisão de viver a despeito do outro, a despeito da família, a despeito dos amigos, a despeito da igreja. É o que quer carreira solo. Carreira solo, quer carreira solo. Quer carreira solo. E tem muita gente que já faz muito tempo se organiza em carreira solo. Eu não sei a Bíblia deles. A minha, e eu garanto que a sua, diz que para os discípulos de Jesus não tem carreira solo. Não tem carreira solo. A primeira declaração do Eterno: não é bom que ele esteja só. Como eu sempre digo, e vou continuar aqui reverberando isso, a nossa primeira vocação é para ser família, família humana.
Se ainda não entrou para você, escute-me com atenção, e que com a graça de Deus você alcance. A nossa vocação é de ser família e família humana. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de Deus, nós precisamos uns dos outros. Qualquer movimento contrário a isso é rebeldia minha, rebeldia sua, rebeldia nossa, rebeldia de quem quer que seja. E eu não posso deixar de dizer, porque a chance que às vezes alguém que está se desorientando tem de escutar e deixar que o Espírito Santo te reoriente e você se reorganize para a sua vida em comunidade. E aí então, você já percebeu que alguém que é assim como nós acabamos de ler, o homem completamente sozinho, sem filho, nem irmão, isso aqui é uma questão cultural. Então ele escreve num tempo da história, tendo em vista os costumes da época, as leis da época. Tinha uma lei, a pessoa, ela casou-se e faleceu antes de ter filhos, tendo um irmão, o seu irmão assumia a esposa para gerar filhos com ela e dar posteridade ao falecido. É costume. É valor deles. É da cultura lá. Você acha bom, acha ruim, é da cultura, gente. Os povos se organizaram. Mas aqui é para a gente aplicar para os nossos tempos, pensando assim: esse homem, essa pessoa em carreira solo, que a vida dela é trabalho, a vida dela é conquista, a vida dela é realização, a vida dela é sem reflexão, porque depois o texto vai nos dizer, na continuidade de que nós lemos ali, no versículo de número 8, e ainda no versículo de número 8, se quiser colocar ali, a gente lê de novo 8, para ter uma sequência. Tem uma coisa que é absurda debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. E a certa altura, porém, ele se pergunta: para quem eu trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, é tudo angustiante, é absurdo. Ou seja, é alguém que é refém desse estilo de vida, que é insaciável e que é sem limites. Você já pesquisou isso? Por que é que o índice de suicídios é maior entre pessoas ricas e famosas do que na população comum? Por que você acha? Faz sentido? Porque não é isso? O rico tem tudo, é famoso, mas por que será que na história de todos nós o índice de suicídio entre eles é maior? Vai pesquisar para você ver. É porque quando a gente vive sem limite, a gente é insaciável. E nunca vai bastar. E sempre vai estar entediante. Sempre não vai alcançar o sentido. Sempre vai faltar uma realização. Você pode pesquisar as biografias dos grandes poderosos, quando em algum momento eles foram repudiados, eles foram resistidos, eles foram assim, confrontados e falaram: viu, não está na hora de você sair de um lugar para outro? Vai ver o que é que acontece na alma deles, porque eles estão gritantemente apegados ao poder, ao status, à condição. Eles se organizaram a partir disso. Vai olhar a biografia da família, para ver se teve convivência. Vai verificar quantos amigos, quantos relacionamentos eles desenvolveram. É desse estilo de vida que, assim, esta literatura aqui é milenar. Milenar. Mas ainda assim, ela fala comigo e com você, porque isso é coisa de gente, é coisa da gente desde sempre.
É para nos ajudar a pensar no seguinte, que nós precisamos, portanto, colocar limites na maneira como a gente se organiza para viver. Porque se a gente não colocar limites na maneira que a gente se organiza para viver, sabe quem que não vai ter lugar na minha história nem na sua? Deus não vai ter lugar. Sabe quem mais não vai ter lugar na minha vida nem na sua vida? Família, parentela. Sabe quem não vai ter lugar na minha vida e na sua vida? Os nossos amigos. Não vai ter relacionamento, não vai ter amizade. Então, se nós colocarmos limites e tivermos a coragem de fazer como nós já ouvimos aqui, onde de um Deus que trabalhou, mas que descansou, parou, e é um Deus que diz assim, viu, eu fiz você a minha imagem e semelhança. Em outras palavras, nesse particular, nessa aplicação direta, pontual, eu dei para você a capacidade de parar. Eu dei a capacidade de você desligar esse celular para rolar no tapete, para rolar lá no campinho de futebol. No meu tempo, campinho, a gente jogava descalço, era aquela terra batida, de vez em quando deixava a unha lá. Mas tinha gente para conviver, para rir, para divertir. Mas para você fazer isso com o seu filho, você fazer isso com a sua filha. Nós precisamos primeiro de desenvolver o contentamento. E a gente precisa investir em relacionamento. Discípulos de Jesus gostam de gente. Discípulos de Jesus trabalham os seus relacionamentos, investem naquilo que é importante, que é relacionamento. E a sua vida não é só trabalho. Tem o seu valor, eu tenho sido claro. É importante, foi Deus que nos deu. Tem que ter satisfação, mas tem que ter limite. Tem que ter limite, não é a qualquer custo. As realizações, os seus sonhos, os seus projetos, o que é que estão custando em termos da sua experiência humana, do ser gente ao lado de outras pessoas? O que é que você faz quando você não está trabalhando? Eu durmo. Olha que beleza. Parece bom, né? Tem que dormir, uma hora tem que descansar, mas só isso. Tem espaço para mais gente na sua vida? Sentar, olha que coisa boa, fazer churrasco, jogar uma bolinha. Você achou que eu fosse falar assim para vir na igreja, né? Tudo. Estou aí também. Mas, gente, tem que ter consciência, porque se Deus não abre o nosso entendimento, a gente faz com a nossa vida o que a gente está fazendo a nossa vida. Está ajudando você? Não está ajudando? Não está ajudando. Posso parar de pregar então? Presta atenção no conselho do Eclesiastes. Diz o texto aqui, isso é um absurdo. Viver assim. Viver assim. Versículo 9 do capítulo 4. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Esse texto aqui não é para falar de casamento. A gente até pode pegar esse texto aqui e fazer umas aplicações. E a gente faz quando a gente faz casamento. Eu já devo ter feito isso também. Mas esse texto aqui está dentro também de uma cultura, a deles. Isso aqui está falando de viajar. E você sabe, o território lá deles é bem pedregoso. Eu nunca fui para Israel,
Até gostaria de ir conhecer a Terra Santa, tal, mas eu nunca fui. Mas diz que é extremamente pedregoso. E assim, não tinha pousada, hotel, resort, não tinha isso. Eles tinham que fazer as travessias de uma cidade para outra. E você sabe, de dia muito quente, à noite muito frio. Então, caminho difícil, pedregoso. Caminho perigoso. E amplitude térmica absurda. Daí o texto que a gente acabou de ler. Que é melhor serem dois, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se você é alguém que está fechado para o que mais alguém tem para dizer para você, você é um tolo. Não estou xingando, né? Só estou estabelecendo uma medida que isso vale para mim também. Se eu não entender que a minha maturidade passa por aquilo que a própria Bíblia diz que faz parte do amadurecer, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa é afiada por outra pessoa. Então por que você não se rende a isso? E quando alguém tem que conversar com você uma coisa que é difícil, você fica tão melindroso, parece uma criancinha que tem muita coisa para aprender. Por que a gente faz isso? Por que a gente é assim? Por quê? Diz para quem está ao seu lado assim, nossa, até babei. Fala para quem está ao seu lado assim, vamos crescer junto? Vamos crescer? Vamos amadurecer? Para isso, diga para quem está ao seu lado assim, então vamos conviver. Vamos conviver. Vamos viver em comunidade. Tem que ser comunidade. Tem que ser comunidade. Marido e mulher tem que aprender a conversar. Pais e filhos têm que aprender a conversar. Os irmãos em casa têm que aprender a conversar. Você tem que aprender a conversar com seus parentes. Você tem que aprender a conversar com seus irmãos. Tem que aprender a se submeter. Eu não me submeto a ninguém. Deus vai ajudar você. Pode? Oh, meu Deus. Tenha coragem de dizer, deve. 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 E assim, Senhor, lá como está escrito aos Hebreus, se tiver que disciplinar para eu aprender, faz. Porque é o que a gente precisa fazer. Viu? Não fica olhando com cara feia para mim, não. Deus que é pai, Ele faz o papel paterno dele com tudo que precisa. Mas não demore muito para aprender. Não tem amadurecimento sem relacionamento. Se você se enfiar ali, porque assim, quando acontecem os problemas graves da vida, o que a gente quer? Se fechar no quarto, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer que ninguém se aproxime. É exatamente o contrário do que a gente deveria fazer. De buscar pessoas sensatas e maduras que nos ajudem a fazer, vou dizer de novo, pessoas sensatas e maduras que nos ajudem a fazer uma leitura e que digam para a gente assim, você está errado, vai com calma. Guarde o coração, não é bem assim. Você está cheio de ódio, você está cheio de ira, calma. Dá uma oportunidade para Deus ministrar sobre o seu coração, para Jesus te liderar. Não sai falando, não sai fazendo, não sai brigando. Ninguém amadurece se não se submeter a esse processo. Esse é o tal do poder pentecostal que o Senhor, Ele fala, é possível na minha vida e na sua vida. É a hora do Pentecostes, do fogo queimar a palha, a minha e a sua. E sabe quem que Deus vai usar? Alguém para quem a gente vai recorrer e dizer assim, você pode me ajudar? Porque eu não estou pensando direito. Então, antes que eu comprometa, deixa eu escutar Deus, que você seja uma boca de Deus. Então não é qualquer pessoa, mas também o caminho não é a gente se fechar. Eu também tenho a tendência, quando a gente está triste, quando a gente está ferido, quando a gente está assim abatido, da gente querer. Mas o caminho é melhor serem dois do que um, porque um ajuda
o outro a alcançar o êxito, o sucesso, a realização, o que precisa. E aí então diz que se um cai, o outro ajuda a levantar. Que é exatamente o que eu acabei de dizer, não vou nem gastar muito tempo nisso. Apoio na adversidade. A gente precisa de apoiar um ao outro no momento difícil. E quando a gente oferece ajuda, a pessoa se fecha, não quer. Então a gente precisa prestar atenção. O que mais que diz o texto aqui? Fala sobre essa ideia de que se duas pessoas se deitam juntas, aquecem uma a outra. Então lembra da estrada pedregosa, da amplitude térmica. Como é que você faz abaixo de zero, no deserto, abaixo de zero à noite? Como é que você faz para chegar lá, se você está sozinho? Agora, todo mundo sabe que o melhor cobertor é o corpo de mais alguém. E isso não precisa ser cheio de malícia. Isso é só você entender o contexto, a cultura, e você falar, não, é isso mesmo. Dorme tudo meio junto. Calor humano. Né? Uma coisa é a temperatura aqui do ar-condicionado com 2 ou 3, outra coisa é quando enche. Se a gente regular para 2 ou 3, quando enche, fica tudo abafado. É por isso que de vez em quando acontece isso. Deu para entender? Sabe como que é o nome disso? De a gente dormir junto. Bem entendido o que eu estou falando. Encorajamento. Tem a ver com aquecer o coração. Sabe, Jesus, quando ele falava uma coisa para alguém, as pessoas elas ficavam abençoadas. Elas se sentiam abraçadas, elas se sentiam ajudadas, elas se sentiam encorajadas e de vez em quando, e muitas delas, confrontadas também, maturidade. Ajudadas, apoio na adversidade, mas encorajadas, a gente precisa. Por isso, vive em comunidade, diz para quem está ao seu lado, vive em comunidade. Viva em comunidade. E aí então diz inclusive aqui, olha, porque se a pessoa, versículo 12, corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Está entendendo a comunidade? Tem pessoas que precisam de proteção. Às vezes elas nem estão enxergando o perigo que elas estão correndo. Viver em comunidade significa você, que muitas das vezes se coloca em risco, tem alguém que vai falar assim, viu, presta atenção aí que você está fazendo. Presta atenção no que você está vivendo. Presta atenção em como você está se organizando. Vocês entenderam que a palavra que eu estou trazendo aqui para vocês está tudo conectado, os princípios, um com o outro? Você tem que pegar desde o comecinho e entender de um estilo de vida destrutivo, predatório, que parte de como a gente se organiza para a vida, só para funcionar absurdamente, dando o nosso melhor, produzindo, ganhando dinheiro, e assim colocando em risco aquilo que é mais importante, que é o relacionamento humano, que é onde pega o negócio. E onde a gente é descuidado demais, e a gente está numa crescente para prestar atenção, porque afinal de contas, a gente precisa lidar com as dificuldades que nós temos de estar com pessoas. Essa palavra aqui é libertadora, essa palavra é esclarecedora, essa palavra é a palavra do céu para a vida da gente aqui na terra, nós que fazemos o que nós fazemos com a nossa vida, é para a gente falar assim, obrigado Senhor, por abrir os meus olhos, sensibilizar o meu coração, libertar-me dessas cadeias existenciais. Porque por qualquer motivo nós desenvolvemos esse caminho da solidão. E não tem a ver com falar mais, falar menos, tem a ver com consciência. E a gente busca de Deus e o Senhor nos ajuda. E a gente toma as iniciativas que a gente precisa tomar. Então, meus amados, o que a gente precisa entender? Eu estou caminhando para o final. A gente precisa entender que no projeto de Deus, viver só é um absurdo. Viver com mais alguém, tendo mais alguém, é melhor. Mas olha o que o texto diz, fiquem comigo.
Olha o que o texto diz aqui quando termina. Se houver 3, leia comigo lá. Se houver 3, diga assim, melhor ainda. Diga aí, melhor ainda. Melhor ainda. Agora, dá uma viradinha no pescoço, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Essa é a comunidade da fé. Essa é a comunidade da fé. Você não vai se conectar com todo mundo, você não vai. Você não vai ter afinidade com todo mundo, não vai. Você vai olhar para um e vai falar assim, não sei porquê, eu não vou muito com a cara daquele cidadão lá. E está tudo bem, porque a gente é assim mesmo, a gente é complicadinha. Mas sempre tem mais alguém com quem a gente se conecta. Isso vale para o ser igreja. Mas não é só sobre o ser igreja que eu estou falando. Você não precisa se conectar só com quem é igreja. Você tem que ter maturidade. Você tem que ter uma formação espiritual adequada, para que quando você se conectar com quem não é igreja, mas que são pessoas do relacionamento, da vida, do trabalho, que você possa desfrutar desses relacionamentos bem, sem se permitir envolver por aquilo que não é valor seu, sem se permitir levar por aquilo que já não é mais um caminho seu, e no intuito de abençoar, e abençoar a partir da presença que você carrega na sua vida. Mas precisa ter gente presente na nossa vida. Esse é o mandamento de Deus. O homem não deve viver só. Se você procurar no Novo Testamento, você vai encontrar pelo menos, Paulinho, da Rosiane, 30 mandamentos de mutualidade. Encorajem uns aos outros, coisas assim. Pesquisa nas cartas, vai lendo o Novo Testamento, vai marcando tudo que é mandamento mútuo. Porque a gente lê a palavra de Deus só a nosso favor. Então eu vou deixar um alvo para a gente aqui, para explicar isso que eu acabei de dizer. Primeira coisa que nós precisamos, portanto, nos ocupar da nossa agenda, por limites. Desenvolver o contentamento. Para ter espaço para nós construirmos relacionamentos. Começa dentro de casa. Você prestar atenção lá no maridão, você prestar atenção na sua esposa, encontrar um jeito de trocar uma ideia, de conversar. Não é só cama, tem que ter mesa, tem que ter sofá, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Você tem que encontrar um caminho, nem que seja para você anotar as perguntas que você vai fazer. Pode usar o bloquinho do celular, usa o que você tem, mas faz esse caminho. Vai ao encontro de quem já está quando você chega. Dá espaço para isso. Pastor, mas é difícil, mas de verdade, é um negócio difícil mesmo, concordo com você. Mas quem tem mais consciência começa o processo de mudança. Quantos são os conscientes hoje pela manhã? Levante a sua mão se ouviu a palavra, não faz de conta que não foi com você. Foi com você. Comece o processo, dê os passos que você pode, que você consegue. Rasgue o coração diante de Deus e peça para o Senhor te ajudar nesse caminho. Todos nós um dia já fomos descuidados, a começar desse cara que te fala. Os meus 2 filhos estão aqui, um lá e outro aqui. Um lá e outro aqui. Eles sabem que eu já fui descuidado nisso, com eles. Que vergonha, né? Sabe para quê? Para pastorear, tá certo? Nós tivemos que pedir perdão, eu e a minha esposa, para os nossos filhos. Tivemos que recuperar isso daí. E estamos de bem. Entendeu? E temos uma vida para a gente viver junto e desfrutar dos filhos e dos netos. Aleluia! Vamos desfrutar. Mas desfrutar de quem está por perto. E se não é assim, tem os amigos, tem os irmãos. Pessoal do meu pequeno grupo aí, levanta a mão aí. Cadê o pessoal do PG, do PJ? Olha aí, coisa boa, levanta a mão, irmão. É isso aí. Vamos estar juntos amanhã lá, vamos ser 20 amanhã lá em casa.
Olha que coisa boa. Já comprei até o lanchinho dessa vez, viu, Miriam? Nem se preocupe. Está comprado já. É assim. Construa amizades, desenvolva relacionamentos, passe tempo com pessoas. E aquele negócio, preciso terminar, de a gente ler a palavra de Deus só a nosso favor. É verdade, pastor. É melhor serem dois do que um. Então, ninguém me enxerga. Cadê o pessoal da igreja para me enxergar? Cadê o pessoal da igreja para fazer uma ligação? Cadê o pessoal da igreja para fazer uma visita? Cadê o pessoal da igreja que nem prestou atenção que eu cheguei triste, ninguém falou nada, nem fez uma oração, nem me deu um abraço, pastor, aquele dia que eu mais precisava, ninguém me enxergou. Então, estava em perigo, ninguém me ofereceu proteção. Estava precisando, ninguém me deu encorajamento. A gente só lê a palavra de Deus a partir da nossa necessidade, é assim que a gente é. E é legítimo, quando a gente está precisando, a gente quer. Mas quando a gente está precisando e a gente tem proximidade, custa pedir? Custa pedir? Eu nunca ensinei vocês a pedir, não, gente? Sim ou não? Pedir. Pedir. Se o pastor não pode, você tem que ter mais gente. Se o pastor às vezes não pode de imediato, e às vezes de imediato não dá. Sou um só. Mas só tem um pastor? Gente, é isso. É pequeno grupo, é você se engajar, é você se envolver. Isso aqui não precisa ser uma palavra ruim. Agora, como que a gente aplica a palavra de Deus em favor de outro? Como que a gente aplica a palavra de Deus em favor de outro? Quem que está perto de mim, que está em perigo, eu posso ajudar? Quem que está perto de mim, que precisa de encorajamento, e eu posso ir para apoiar? Quem que está perto de mim, que está meio assim friozão, meio desencaminhado, meio desligado, e que eu posso ir para socorrer? Quem que deu um tropeção, mas caiu assim, mas olha a situação, que eu posso ir lá e falar assim, viu? Vamos levantar daí? Vamos tentar recuperar isso. Tem muito estrago, mas vamos tentar? Vamos tentar dar uma recuperada nisso? Porque é o seguinte, viver em comunidade, eu vou terminar com isso aqui, para a gente cantar, para a gente orar, para você poder sair daí, vir aqui, colocar sua vida diante de Deus, para dar uma resposta para Deus, em seu próprio favor e em favor de quem você conhece, que tem muita resposta para a gente dar para Deus hoje pela manhã, sim ou não? Sim ou não? Então tem muita resposta para a gente dar para Deus. E na resposta que a gente dê, que a gente oferece, o Espírito vem e ajuda a gente. Quando a gente sai daquela porta, a gente sai numa nova consciência. E a vida da gente vai melhorar. Não vai, gente? Então eu vou dizer de novo. A gente vai sair dali hoje, a nossa vida vai melhorar. Isso. Porque a gente sai daqui consciente. Até esqueci o que eu ia falar. Depois eu lembro e eu falo. Vamos cantar. Vamos orar. Se você quiser e puder, eu recomendo. Fica de pé para cantar mais livre. Se não pode, fica sentadinho. E se desejar, já vem para o altar. Já começa a colocar a sua vida diante de Deus. Já começa a colocar a sua vida diante de Deus. Vamos responder cantando e orando ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Declare. Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Declare: precioso és para mim, querido irmã. Vamos declarar mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declare então aí pro seu irmão do lado: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, total ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Abra suas mãos. Deus, nosso amado Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela bênção de hoje podermos lidar com aquilo que, pela Tua palavra, nós somos ajudados a alcançar. De que andar assim, de forma solitária, isso, ó Deus, é um absurdo. O Senhor fala para a gente repensar essa postura de vida e para a gente investir, ó Pai, no nosso caminho comunitário, desde as nossas casas, nossa família. Ó Deus, as pessoas que nós temos a oportunidade de construir bons vínculos, que sejam saudáveis, que tragam para a gente entusiasmo, alegria, e que também, ó Deus, tenham a capacidade de nos confrontar, de nos fazer crescer e amadurecer, de nós podermos unir os nossos potenciais, Senhor, para realizar mais e realizar melhor, Senhor. Porque é bom sermos dois, mas sermos mais é melhor ainda, Senhor. E nós queremos, ó Deus, descobrir, investir e assim nos organizarmos para essa nova consciência de vida. Então muitas decisões estão sendo e ainda serão tomadas, ó Deus, por cada um de nós que vamos sair daqui hoje pela manhã.
mais conscientes de como é o projeto de vida da parte do Senhor, como proposta para a nossa vida aqui. Obrigado por se importar. Obrigado por clarear o nosso entendimento. Obrigado por hoje de manhã, Senhor, nos habilitar para um novo tempo na nossa história, em favor de todos nós, em favor uns dos outros. Quero colocar diante do Senhor a dona Alaide, a mamãe da Eliana. Ó Deus, teve esse AVC, está lá na Unicamp. Coloque as tuas mãos sobre esta senhora. Ó Deus, coloque as tuas mãos sobre a sua saúde. Usa ali a estrutura hospitalar, todo o corpo clínico. Abençoa para cumprir nela os teus propósitos eternos. Recuperá-la, reabilitá-la. E enquanto isso, cuida da família. Traga paz, serenidade, ajuda, força para lidar, ó Deus, com este tempo de angústia. O Senhor é socorro bem presente no tempo da angústia. E pedimos também aqui pelo João Vitor, Senhor, ó Deus, sobrinho da Tânia, que está hospitalizado com a dengue hemorrágica, Senhor. Coloque as tuas mãos e da mesma forma favoreça-o, cure-o, sare-o, guarde a vida dele e glorifique assim o teu santo nome. E tudo entregamos nas tuas mãos, orando agradecidos no santo nome de Jesus. E a igreja reunida de Jesus diz: amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor em reconhecimento, em gratidão, em ação de graças. Obrigado, Senhor. Vivendo assim, nós vivemos como Jesus nos ensinou a viver. E é assim que a gente constrói a comunidade de Jesus. Uma última pergunta. Só dá uma acendidinha para mim, por gentileza, nas luzes do meio. Obrigado. Uma última pergunta muito importante, para a gente sair daqui ainda em tempo. Talvez você tenha chegado aqui e você ainda não esteja num compromisso de vida com Jesus Cristo. E você ouviu esta palavra e de alguma forma o Espírito de Deus, Deus por seu Espírito, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, falou ao seu coração e você quer dar um passo de fé, um salto de fé, de uma declaração de fé em Jesus Cristo e se unir a Jesus para a vida. Será que tem alguém que hoje pela manhã quer dizer assim: Jesus, vem para liderar-me na minha história, para liderar-me na minha trajetória, para ser o Senhor da minha vida? É uma oração que como igreja nós queremos fazer em seu favor, para te dar um abraço nessa decisão que é tão importante na sua vida. Mas eu preciso só identificar você. Só levante a sua mão e diga: pastor, eu sou alguém que quer fazer isso, que quer dar esse passo de fé. Tem alguém que gostaria, que ainda não fez isso e você gostaria de fazer hoje pela manhã? Todos estão nesta segurança? Que coisa boa. Permaneça assim. Abra suas mãos finalmente para nos despedirmos. Que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e o amor de Deus o nosso Pai e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Como igreja vamos dizer: amém, amém e amém. Bons encontros dos pequenos grupos. Na sexta-feira a gente se encontra na vigília. Deus te abençoe. Bom domingo.